Ao rumo, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso curso do TBC com a aula 5. Na aula 4, nós aprendemos um pouco mais sobre os comandos da Abacad, comandos de edição de linha, rotação, movimentação, enfim, todos os comandos de modificação dos objetos dentro do TBC. Beleza? E nessa aula nós vamos continuar e finalizar os principais comandos. Então vamos lá. Um comando muito importante também que nós temos que conhecer é um comando que fica aqui em cima, é uma reguinha, o comando medir. O comando medir, ele puxa uma cota rápida. Então, se você está no 2D e quer puxar uma cota rápida, ele vai te dar a distância entre os dois pontos. Então, ó, eu clico no ponto, clico no outro, clico num ponto, clico no outro aqui. Ele puxou aqui 25,986 de distância horizontal. Se eu mudo para vista, pode ser que ele pegou uma linha chapada, né? Deixa eu colocar aqui, aqui até aqui. Eu olho aqui de cima, ó, ele só mostra, né, distância horizontal, né, nem teria como mostrar outra distância aqui, porém quando você muda a vista para o 3D, ele mostra distância horizontal, ele mostra distância vertical e ele mostra distância inclinada. Aqui do lado, ele também vai trazer algumas informações, que são informações importantes para o nosso projeto. Então, ó, ele está do ponto, qual o primeiro ponto que eu cliquei? A coordenada do primeiro ponto é essa daqui, coordenada x, y e z, para a coordenada x, y, z, o azimuth do ângulo, né, de azimuth entre esses dois pontos, a horizontal 46,28, vertical 1,17 e a distância inclinada 46. E uma coisa muito importante que vai trazer aqui agora para a gente é a inclinação. A inclinação, esse é um dado muito importante, porque quando a gente está trabalhando com projetos de terraplenagem, normalmente a gente acaba trabalhando com rampas, taludes, e, enfim, né, com superfícies que têm inclinações, caimentos para escoamento de água, enfim. Então, essa informação é muito importante para quando a gente precisa calcular um desnível rápido. Né? A gente precisa saber qual é o desnível entre duas regiões ali. A gente já consegue todas essas informações em apenas um comando. E um outro comandinho aqui bem interessante, que fica logo do lado aqui da reguinha, é o medição de ponto. O medição de ponto, eu clico no ponto e ele me dá a coordenada do ponto. Então, é diferente da reguinha que você clica em dois pontos, aqui ele mede só um ponto, tá? Então, você clicou aqui e clicou aqui. Então, imagina que eu preciso passar essa informação para alguém. Quais são os quatro cantos do meu terreno? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui as coordenadas dos pontos, a coordenada x, y e z dos pontos. Bom, pessoal, vamos lá continuar o nosso projeto aqui. Deixa eu desligar a divisa aqui de novo. E agora eu vou trabalhar um pouquinho com o aparar e estender. O aparar e o estender é o extend e o trim do AutoCAD. Eu vou criar aqui umas linhas só para a gente conseguir usar como exemplo. Eu criei no edificações aqui. Tá, então eu criei essas linhas aqui e eu vou usar elas como exemplo para o nosso projeto. Aqui dentro do aparar e estender, eu abro aqui o comando e aqui ele vai ter algumas opções aqui. Nós vamos aprender essa primeira aqui.
uma linha eu vou aparar ou estender. Para aparar, eu seleciono a linha de referência, então eu quero aparar essa linha aqui usando essa linha como referência. Então eu seleciono a linha limite e depois eu seleciono a linha que eu quero cortar. Muito simples, né, pessoal? Para o estender, eu seleciono a linha que eu quero estender e seleciono qual é o limite, né, para onde eu quero estender e seleciono a linha que eu quero estender. É muito simples, tá? Não tem muito segredo esse comando. Ele é bem intuitivo. Agora vamos ver dois comandos que são opostos. Vamos ver o quebrar e o unir. O comando quebrar, a gente seleciona ele e aí eu clico na linha que eu quero quebrar e aí ele vai me dar aqui, ó, uma linha azul, que essa linha azul corre perpendicularmente também sempre na extensão da linha. E aqui eu clico aonde eu quero quebrar a linha. Posso usar um ponto de precisão, aqui no caso o endpoint, ó. Cliquei e quebrou. E aqui eu posso também clicar num ponto solto. Cliquei e quebrou. Então aqui eu posso já fechar o comando. Agora eu tenho essa linha, eu tenho essa linha e tenho essa linha aqui. Tenho segmentos de linha. E para unir, eu já venho aqui no comando unir. Eu vou ligar duas linhas. A linha base vai ser essa linha aqui. E a linha a ser unida vai ser essa linha aqui. E já posso clicar na próxima também. Ó, você vê que a linha ficou inteira vermelha. Agora, ele é um objeto só, unido. Tá? É importante, pessoal, as linhas estarem conectadas, estarem próximas. Pode ser que aconteça a seguinte situação. Eu tenho aqui as linhas, então aqui vamos imaginar que eu não tenho essa linha aqui, e aqui eu vou quebrar aqui também. E vou excluir aqui. Tá? Eu tenho essas duas linhas aqui, eu vou usar o unir à minha linha base e eu quero unir a essa linha aqui. O TBC ele vai me avisar. A distância entre os pontos é de 6 metros e 47 centímetros. Você tem certeza que deseja continuar? Você deseja continuar? Sim, ele vai unir a linha, então ele vai criar um segmento de linha para unir essas duas linhas. Então, às vezes parece que a linha tá próxima, assim, aqui eu dei um exemplo onde tem um espaço grande entre as linhas, mas às vezes a linha pode estar bem próxima, mas não estar junta. Então, ele vai aparecer esse aviso, que às vezes vai ser menos de 1 centímetro, vai ser milímetro de diferença, tá? Aí você olha a diferença que está dando entre o final de uma linha e o começo da próxima linha, aí você avalia se realmente aquilo é aquilo que está acontecendo, que você quer fazer. Porque às vezes você acha que vai ser uma conexão zerada ou muito próxima, mas aparece ali 6 metros, 7 metros. Aí você fala, putz, tem alguma outra linha quebrada no meu segmento. Então aí você precisa investigar, tá? Para você não conectar linhas sem, senão você vai sobrepor uma outra linha, tá? Então isso é muito importante de vocês tomarem cuidado. Agora aqui uma edição bem básica aqui também, é, é bem intuitivo isso daqui, são esses vértices aqui das linhas, né? Então quando você clica numa linha e aparece aqui o quadradinho e o triângulo, são os vértices da linha. Eu tenho o central e tenho os de endpoint, que se eu clico e movimento, eu mudo o ponto. E o central eu mudo a linha inteira e no da ponta eu mudo aqui desse jeito, tá? Então, esse também é uma forma de você estar editando essas linhas
linhas dentro do TBC. Outro comando muito interessante, que é muito importante vocês saberem, é o alterar elevação. Na outra aula, nós aprendemos uma função do alterar elevação, porém, nessa aula aqui agora, eu vou fazer algumas outras opções que a gente tem aqui. Tá? Dentro do alterar elevação, nós temos algumas formas de se trabalhar. Eu vou criar uma linha aqui, pode ser no zero mesmo, ok. E aqui eu vou criar uma linha zerada. Depois aqui eu vou colocar 10 metros de altura. Aqui vai ser 6 metros e aqui eu vou fechar ela. Vamos ver ela aqui no 3D. Olha só como é que ela está. Isso daqui é uma linha tridimensional que eu acabei de criar. Ela tem a altura dela, ó, aqui eu estou no Z com 13 metros, aqui eu estou com 10 e aqui eu estou com 6 metros, tá? Então, essa linha ela está desse jeito aqui. Quando eu quero alterar a elevação dela, vamos começar pelo elevação delta. O elevação delta, eu movo o objeto inteiro na mesma altura que ele está. Então, eu tenho aqui a diferença de elevação entre esses dois extremos dessa linha. Eu tenho uma diferença de 7 metros e 69 e aqui eu tenho de 4 metros exatamente. Quando eu venho aqui no alterar a elevação, eu vou subir 3 metros esse objeto. Subir 3 metros delta. Quando eu vou medir aqui, você tem exatamente o mesmo desnível entre os pontos da linha, ou seja, você moveu o objeto inteiro exatamente como ele está aqui, você só deslocou ele verticalmente a distância delta que você entrou aqui. Eu subi 3 metros ou eu posso descer também 3 metros. Posso descer 3 metros aqui. Beleza? Então, todos os objetos que eu selecionar, ele vai mover para cima e para baixo. Tá? Um pouco diferente do absoluta. A elevação absoluta, ele vai pedir para você inserir uma altura. Qual é a altura que você vai inserir? A altura que você quer que todo esse objeto fique chapado, né? Ele vai ficar planificado. Então, eu vou selecionar aqui a altura, eu vou selecionar esse ponto mais alto aqui, ó, ele está na cota 13.694, eu dou um aplicar. Ó, eu zerei o objeto, agora o objeto, vamos ver aqui nas propriedades, ó, ele está inteiro na 13.694. E antes, ó, antes a elevação mínima dele estava na 6 e a elevação máxima na 13. Então, a elevação absoluta, ele leva todos os objetos para uma cota única, tá? Então, muito cuidado quando você for utilizar esse comando de elevação absoluta. O elevação de superfície a gente já viu, né? A gente já viu como é que ele funciona. O que ele faz? Ele drapeia, ele pega toda essa linha aqui e drapeia no levantamento. Então, vamos dar mais um exemplo aqui. Deixa eu mover esse objeto daqui para cá, para dentro do lote aqui. E eu vou alterar a elevação dele para a superfície. Qual que é a superfície que eu quero? Primitivo. E aqui eu dou um aplicar. Agora eu vou vir aqui, olha só o nosso objeto aqui. Vamos ligar a superfície do primitivo. Olha aqui, o nosso triângulo veio e ficou drapeado, né? Ficou
chapado na superfície. Tá? Aqui a superfície ela não tem um desnível muito grande, então não é tão visível assim, mas você vê que, ó, que as linhas aqui, ó, elas se sobrepõem quando a linha branca passa na linha preta, né, da triangulação da superfície. Você vê que uma realmente está sobrepondo a outra. Isso quer dizer que elas estão passando exatamente na mesma cota, nessa região. Beleza? Então esse é o alterar elevação, um comando muito útil que a gente vai ver bastante, vocês vão utilizar bastante aí quando vocês estiverem fazendo projetos de vocês. Pessoal, na aula de hoje eu quis trazer esses comandos. Para a aula não ficar muito longa, eu vou estar encerrando ela por aqui. E a gente, na próxima aula, a gente já começa a tratar realmente aqui da execução do nosso projeto. Beleza? Acredito que agora a gente já viu bastante comando e na próxima aula a gente já vai pôr em prática esses comandos. Bom, pessoal, finalizando aqui a aula, espero que vocês tenham pegado todos os comandos certinho. São comandos simples, são comandos que merecem ali uma certa atenção, né, que alguns são um pouco mais complicados, outros são mais simples. E esses comandos é crucial vocês aprenderem todos muito bem aprendido, porque são comandos que nós vamos ver bastante na execução dos nossos projetos, tá? Então a aula fica por aqui. Pessoal, quem puder me dar uma força aí do like, quem ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. E se você conhece alguém aí que está precisando das aulas, por favor, compartilhe aí, me ajuda a divulgar essas aulas do TBC. Muito obrigado a todos, um grande abraço.